Boa noite a todos, eu sou Denis Fernandes e hoje trago-vos uma personalidade que marcou Portugal em diversos níveis, José Saramago. Antes de começarmos, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. E dando assim como iniciado a nossa entrevista, gostaria de lhe pedir para fazer uma pequena apresentação da sua vida, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Boa noite, eu que agradeço o convite. Então, para começarmos, como muitos sabem, a minha vida está nos meus livros. Mas como toda a gente, eu nasci numa terra, na Azinharra, em 1922, Ribatejo. Quanto aos meus estudos, por razões económicas, tive de encerrá-los após 2 anos de ter começado no Liceu Gil Vicente. E aos 16 completei um curso de serraria mecânica na Escola Industrial. Depois disso, cheguei a ser funcionário público, desenhador, cronista e escritor. Quando o senhor começou a trabalhar como escritor, o seu primeiro romance, Terra do Pecado, não teve assim tanto impacto como os futuros romances que acabou de escrever. Como é que o senhor acaba por explicar isto? Toda a minha vida é um livro aberto e nem sempre fácil para as pessoas aceitarem que alguém marca a diferença. Quer isto dizer que já fui acusado de anticatolismo, comunista, antissocial, até me acusaram de não ser patriota. Em 1998, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura, tendo sido assim escolhido como representante máximo a nível mundial da língua portuguesa, como se sentiu? Senti que o mundo foi justo, Portugal nunca foi comigo. Tenho uma pequena sensação que foi uma bofetada para todos aqueles que me criticavam. E com isto dou por terminada a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e uma boa noite. Normalmente, um leitor quando lê um livro está habituado a separar o narrador do autor, mas nos livros de Saramago é um bocado diferente. Aliás, o próprio Saramago diz numa entrevista para o jornal O Público: o narrador não sei quem é, e vai o livro, mas esse livro leva uma pessoa dentro, que é o autor. Deixando claro que nas obras escritas por Saramago, o narrador e o autor são um só, e no Memorial de Convento não é diferente. Ou seja, ao longo do romance, reparamos que o autor narra as diferentes histórias de forma como se estivesse presente durante o acontecimento. Como por exemplo, no capítulo 19, onde Saramago faz uma reflexão utilizando verbos na terceira pessoa do singular, de modo a incluir-se ele próprio, e os verbos no tempo presente. Já que não podemos falar-lhes das vidas, portanto a serem, ao menos deixemos-nos os nomes escritos. É essa a nossa obrigação. Só para isso escrevemos, torná-los imortais. E nesta transcrição, o autor faz uma mensagem para as pessoas que construíram o convento, tornando-os assim o herói da obra. Relativamente ao narrador principal, ele é heterodigético, ou seja, um narrador que narra o que se passa à sua volta. Exemplo, capítulo 1. D. João V, do nome da tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher. Homodigético. O próprio narrador faz parte da história, sendo assim uma personagem, também fazendo assim o papel dos dois quando interpela o leitor e testemunha o que está a acontecer. Vivemos em tempos que qualquer freira encontra no claustro o menino Jesus. Opinatório e irónico, quando ridiculariza o rei D. João V ou quando critica a igreja. Como por exemplo no capítulo 1, Deus quando quer não precisa de homens, embora não possa dispensar-se de mulheres. Nesta passagem, o narrador critica, usando ironia, o fator de Maria ter engravidado de Jesus sem a necessidade do homem. Interativo com o leitor, vemos que em algumas passagens o narrador parece que fala com o leitor, fazendo assim de testemunha da história, como podemos ver no capítulo 1, que o narrador descreve a cama real, afirmando que os percevejos invadiram a cama e não haveria forma de acabar com essa praga. Omnipotente. Em certas alturas, o narrador apenas conta o que quer, da forma que quer, usando o desaparecimento de Baltazar como exemplo. Como sabemos, Baltazar, quando vai pela última vez à passarola, ele tropeça numa alavanca e Eurostat acaba por levantar voo com ele. E no capítulo seguinte, Blimunda procura por ele durante 9 anos seguidos. E acerca disto, o narrador não dá muita importância, e só ficamos a saber que Baltazar seria um dos condenados num dos atos de fé que teriam sido feitos. Narradores secundários homodigéticos. Ao longo da obra, esta leva-nos a conhecer uma série de personagens e, dentre elas, algumas que se introduzem no grupo de narradores secundários,
como por exemplo Manuel Minho, que durante a ida a Pedro Pinheiro ia contando uma das suas histórias aos companheiros da viagem, ou como por exemplo João Elba, que para entreter a noite, enquanto estão abrigados no telheiro, conta a Baltazar alguns dos piores crimes dos quais não se tinham encontrado culpados. Resumindo, dentro da escrita de Saramago, este desenvolve um processo único para contar a história da sua obra, tornando o autor como se fosse uma personagem da trama principal. Mas, com uma pequena diferença entre as outras, pois esta parece saber o que as personagens sentem ou pensam, dando assim uma melhor visão da história ao leitor durante a sua leitura. Mas, o autor nem sempre é o narrador, pois a meio do livro encontramos algumas personagens que narram uma história, qualquer, mas diferente do narrador principal, estas não estão presentes nas histórias que estão a contar, sendo estes narradores secundários.